versículo 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Diga comigo, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido, diga pão cozido, sobre as brasas, e uma botija de água. Diga comigo, botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Olha para esse irmão que está do teu lado aí, com muito respeito, e diga a ele: levante-se, coma, beba, longo é o caminho. Você pode glorificar a Deus? Meus irmãos, a gente fala do profeta Elias, a gente olha para este profeta e temos a visão do grande profeta que foi Elias. Elias tem de Deus aí, senhor. Elias tem, pelo fato de ter sido arrebatado, os judeus eles têm a crença que Elias há de vir. Alguns chegaram a dizer que João Batista era o próprio Elias. Outros diziam que o Elias era o Cristo. E essa realidade vem pela característica de autoridade de tal profeta. Em todo o Antigo Testamento, fora Jesus, que foi o maior profeta de todos, fora Jesus, não houve profeta maior do que o profeta Elias. E quando eu falo maior, não é pela questão da quantidade de milagres, não é porque ele era um homem grande, não. Eu digo maior porque o chamado de Elias, ele ainda continua vigente. O tempo de todos os profetas teve um período de início e já se findou. Mas o período profético do ministério de Elias ainda não acabou. Por quê, pastor? Elias não morreu. Ele não experimentou a morte. Elias ainda está vivo. Eu não vou entrar em assuntos escatológicos, mas a Bíblia fala sobre duas testemunhas que no tempo de tribulação estarão aqui na terra apregoando o Evangelho. E a Bíblia dá sinais, porque uma das testemunhas ela tem uma característica de fogo, e a Bíblia fala sobre o retorno de Elias e as características de uma das testemunhas que estarão aqui no período da tribulação são as mesmas características do profeta Elias, e há teólogo que já afirma que uma dessas testemunhas que pregarão no tempo da tribulação é o profeta Elias. Mas nós estamos diante de um fato da vida de Elias que talvez não condiz com essa estrutura profética, com essa estrutura de ministério. Porque a visão natural das coisas que nós temos é que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e homens como Elias, homens como Moisés, homens como o próprio Eliseu, homens como José, homens que estão na galeria da fé, eles têm diante dos nossos olhos um princípio tão forte que nós acreditamos que a santidade desses homens era uma santidade muito elevada ao comum, ao normal. Como se esses homens eles fossem
homens dotados de algumas características ou de algumas qualidades que é impossível que um de nós venhamos a possuir. E a realidade não é essa. A realidade é que todos que dentro da galeria dos heróis da fé, que dentro de todos os profetas que estão aqui na palavra de Deus, eles eram homens como eu, homens e mulheres, ou melhor, seres humanos, eu vou falar assim. Eles eram seres humanos como nós, providos de deficiências, providos de fraquezas, providos de defeitos. Porém, a maior qualidade deles é que em um tempo em que Deus precisava de alguém para usar, em que Deus precisava de alguém para cumprir o propósito deles na terra, esses homens se puseram à disposição de Deus e fizeram como o profeta Isaías, quando ele disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me. O princípio para sermos uma tocha, um profeta, um vaso usado nas mãos de Deus, não está dentro das nossas qualidades, mas está dentro da disposição que nós temos de ouvirmos o chamado de Deus e cumprirmos este chamado, cumprimos o propósito em toda a sua essência. Você pode dizer amém por isso? O profeta Elias, ele vai trazer para nós esta visão de homem de Deus, o homem que fez cair fogo do céu, o homem que, segundo a sua palavra, não era para chover, de fato não choveu. Mas só que o cenário onde Elias estava, onde a Bíblia vai narrar para nós, Elias diante dos profetas de Baal e diante dos profetas de Azera, ele faz um desafio, ele propõe um desafio e ele diz: nós vamos para o monte. E aquele que quer provar que de fato, aquele que conseguir provar, ou melhor, o Deus que mandar fogo do céu, este Deus provará que de fato ele é o verdadeiro Deus. E Elias, nessa jogada, nessa comunicação, ele põe em xeque a vida. Cada um estava disposto a doar a sua vida. Até porque Elias não matou 850 profetas à fila da espada, porque Elias era bom de espada, nada disso. Elias o matou porque eles perderam a peleja contra Deus. E cá para nós, eu ainda não vi ninguém se levantar contra o meu Deus e prevalecer. Cá para nós, eu ainda não vi ninguém desafiar a autoridade do meu Deus e permanecer com vida para contar a história. E se ficar vivo, tem que sair falando, dizendo: não mexa não, porque o Deus dos crentes não é brincadeira. Você perdeu de glorificar a Deus aí. Elias trouxe todo aquele histórico, todo aquele desafio. Só que quando a notícia chegou, porque a notícia chega, quando a notícia se espalhou em Israel e caiu no ouvido de Jezabel, ao invés de se converter diante do Deus Todo-Poderoso, se é de Acabe se humilhar debaixo da potentes mãos de Deus, a reação tanto de Acabe como a de Jezabel é uma reação de ira. Eles ficam irados, eles ficam revoltados, porque o Deus de Israel foi o Deus que respondeu com fogo. Deus está provando: eu sou o Deus verdadeiro. Deus está mostrando: sou eu que tenho todo o poder. Deus está mostrando: só eu que posso fazer descer fogo do céu. Mas tem gente, como a Bíblia fala, com comichões nos ouvidos, que ainda não consegue ver e reconhecer que só o Deus de Israel pode fazer descer fogo do céu. Tem gente que endurece o coração, se apresenta para ele a palavra de Deus e ele rejeita a palavra de Deus, escarnece, zomba da verdade. Tem gente que abre a boca e diz assim: a Bíblia está se cumprindo, o arrebatamento é verdadeiro, os crentes têm razão, mas não consegue se dobrar perante as potentes mãos de Deus e entregar a sua vida a Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque reconhecer a grandeza de Deus, isso não está, talvez essa palavra soe pesada, mas é uma verdade. Reconhecer uma grandeza de Deus não é uma dádiva entregue a porcos. Reconhecer a grandeza de Deus não é uma dádiva entregues a zombadores. Reconhecer a grandeza de Deus é só aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus. Aleluia! É por isso que tem gente que vai ver o fogo descer do céu. Tem gente que você pode abrir a Bíblia, abrir a cabeça dela, colocar a Bíblia dentro. Quando você fechar, ele vai abrir a cabeça de novo, tirar a Bíblia e jogar a palavra fora.
Porque só quem recebe a presença de Deus é aqueles que têm um princípio de humilhação, é aqueles que se submetem, é aqueles que reconhecem que acima de Jeová não há outro Deus. Não há. Não há autoridade de governo, não há reinado, não há poderio, não há dinheiro na terra que possa sobressair a autoridade de Deus. Mas a humildade de um coração puro, de um coração aberto, de um coração verdadeiro. O salmista diz: Deus, Ele não resiste ao coração. Veja comigo, a Bíblia diz que Davi chegou em Ziclag. E quando Davi chegou em Ziclag, ele viu o pânico, ele viu o caos que tomou conta daquela cidade, porque os inimigos passaram e levaram, aleluia, os moradores daquele lugar cativo. E alguém disse: Davi, nós perdemos a batalha. Davi não tem como vencer. Os camaradas passaram na nossa frente, acabou com tudo, levaram as mulheres e as crianças como escravos, meteram fogo na cidade, agora não tem mais jeito, é daqui para a morte. Davi disse: espera aí que eu sei resolver o problema. A Bíblia diz que Davi lançou o rosto em terra, e eu imagino, irmão, um exército sob o comando do rei Davi. Ao invés de olhar Davi subir no pedestal e dizer: vamos para a guerra, eles olharam Davi, aleluia, colocar o seu rosto no pó. E a Bíblia diz que quando Davi lançou o seu rosto no pó e pediu socorro a Deus, aleluia, Davi descreve o milagre dessa maneira. Ele disse que do céu Deus ouviu a sua oração, e de repente Deus se levantou do trono, chamou o querubim, montou nas asas do querubim e disse ao querubim: agora nós vamos fazer um voo rasante na terra. Talvez o querubim devia ter perguntado: para quê? O Senhor vai manifestar a sua glória? E é como se Deus dissesse: não, o voo rasante na terra hoje é porque eu vi um coração quebrantado na minha presença e eu preciso da vitória, meu povo. Aleluia. Lá vai. Chega Elias, ouve a notícia. E então uma coisa que ele precisa aprender e absorver: Elias não sentiu medo de Jezabel. Olha para mim. Se você me mostrar na leitura que a gente fez, a Bíblia dizendo que Elias sentiu medo de Jezabel, eu paro a pregação e mudo a mensagem. Mas você não vai encontrar de maneira nenhuma. Não tem. A gente que gosta de não, Elias sentiu medo. Medo de quê, irmão? Medo nenhum. A questão do coração de Elias aqui, daqui a pouco eu vou explicar para você, mostrando na Bíblia, é porque Elias pregou. Elias confrontou Acabe. Elias confrontou Jezabel. Elias confrontou Baal. Elias mostrou com a palavra. E além de mostrar com a palavra, Elias também mostrou com sinais. Não foi só o que Elias falava, mas sim também o que Elias executava pelos sinais e as maravilhas de Deus. Porém o coração de Elias, aleluia, foi tomado por um sentimento, aleluia, de um descontentamento. Porque ele acreditava no seu coração que depois de toda aquela cena milagrosa, espetacular, extraordinária, que o povo iria se voltar diante de Deus. Mas rapaz, o povo viu o fogo cair, o povo viu a mensagem que eu preguei, Deus fala pela minha boca, eu provei que eu sou homem de Deus. Mas por que o povo não se converte? Mas por que o povo não se volta para mim? E o coração de Elias se sentiu tão amargurado, porque ele olhou para o seu trabalho e não viu o resultado. Ele olhou para o que ele fez e não viu o resultado. E uma coisa, a gente não pode ser hipócrita, precisa ser sincero ao ponto de reconhecer. Às vezes alguém pega o microfone e prega, e às vezes o pregador se emprega e diz assim: eu não estou nem aí, se você não der glória. Mentira. Quem prega, prega com a intenção de que todos que lhe ouvem, lhe escutem, atentem e recebam a palavra. Alguém que canta, não estou nem aí se ninguém adorar. Mentira, isso é hipocrisia, isso é puro engano. Porque quem adora a Deus entende que o papel do levita é levar o povo a adorar a Deus. E a gente fica triste sim. Quando a pregação não é boa, a gente fica triste.
Quando o louvor que a gente canta não é bom, a gente fica triste. Quando a obra que a gente está executando não sai perfeita, a gente fica triste. Quando o irmão ou uma irmã vai reger o hino e o grupo não canta como a gente queria, a gente fica triste sim. Por quê, pastor? Porque você se esforçou, porque você pelejou, você trabalhou, você se organizou e disse: tem que dar certo, precisa dar certo, e chega na hora e não dá certo. Aí você diz: mas eu corri atrás, rapaz, eu orei, eu jejuei, eu busquei, e por que não deu certo? Foi o sentimento do coração de Elias. Ele disse: mas eu fiz tudo o que deveria ter feito, eu fiz da forma que Deus mandou fazer. E o que aconteceu? Nada. O próprio profeta Isaías, de maneira profética, mas também falando de si mesmo, ele disse: quem deu crédito à minha pregação? Eu estou pregando aqui e ninguém está ouvindo. Profeta Jeremias foi lançado num poço por falar a verdade. Você acha que quem é lançado num poço por falar a verdade fica lá no fundo do poço alegre e sorridente? Fica não, irmão. A gente precisa ser realista para entender. Até quem trabalha na obra de Deus sabe que está trabalhando para Deus, sabe que a gente faz para Deus, mas a gente quer ver o resultado daquilo que nós estamos produzindo no reino de Deus. Ninguém faz nada a fim de não ver o resultado. Quem é que não quer ver o resultado, irmãos, do que está produzindo? Todos nós queremos. E o coração de Elias se encheu de raiva. Ele ficou decepcionado, ele ficou chateado e disse: eu não presto mais. Caminhou de um dia no deserto, entrou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Senhor, olhe, eu já vi que eu não sou melhor do que os meus pais. Em outras palavras, olha, Senhor, os profetas que me antecederam teve um resultado melhor do que o meu. Os homens que o Senhor levantou que me antecederam foram líderes melhor do que eu, mas o meu trabalho não está tendo resultado. Aí ele diz assim: roca minha vida, pode me matar, eu não sou melhor do que os meus pais. Depois desse lamento, o que é que ele faz? O que é que ele faz, igreja? O que é que ele faz, igreja? O que é que ele faz, igreja? Dorme. Ele vai dormir. Ele vai dormir. Agora eu pergunto aos irmãos: quem está com medo dorme? Quem está com medo dorme? Eu nunca vi. Mas ele estava revoltado. Ele disse: pois, em outras palavras, eu não prego, não profetizo, não faço mais nada. A partir de hoje eu vou dormir. Só que quando você diz assim: eu vou dormir, quem te levantou te acha debaixo do teu vizinho. Vou repetir, porque isso é palavra profética. Se você disser assim: eu vou me esconder, não importa, você pode se colocar debaixo do pé de zimbro. Quem te chamou vai te achar debaixo do pé de zimbro. O anjo chegou, olhou para Elias e disse: ali. Imagina ele acordando, que ninguém acorda. Pois não, levanta, olha aí, rapaz, come. O que? Pão ali, ó, assado na brasa. E o que tem ali? Água. Faz o que? Bebe. Coma o pão. Pois não, beba água. Elias levantou, fez o que, irmão? Comeu o pão. Depois que comeu o pão, bebeu água. E depois fez o que? Pá de brincadeira. Foi dormir. Se fosse eu, talvez dissesse: esse camarada não quer nada, larga ele aí para morrer. Se ele não morrer, o urubu vem e mata. Larga aí. Mas Deus não. Porque Deus nos chama, escute, pela tua capacidade. Porque quem te capacita é Ele. Deus te chama se teu coração é puro e humilde diante dele. Lá vem o anjo de novo. Acorda, Elias. Tu tem graça para olhar para o teu irmão e dizer a ele: acorda, varão. Acorda, varão. Tu tem graça? Não, meu irmão, esse teu acorda aí não acorda ninguém. Diga para ele: acorda, meu irmão. Acorda, rapaz. Tem pão e tem água para você comer, rapaz. Aleluia. Alabachura, bacana, arabai. Tem pão e tem água, tem palavra e tem mover do Espírito. O anjo olhou para ele: a partir de agora você vai comer. Primeiro só foi uma ordem: come e bebe. Agora o anjo dá 3 ordens: come,
Pegue e volta pelo caminho, porque longa é a tua jornada, caminhada. E eu vou para onde? Horebe. Irmãos, quem come o pão de Deus e bebe da água do Espírito, olhe para mim, tem força para caminhar 40 dias e 40 noites. Vou repetir que é para você dar glória com força. Quem come o pão de Deus e bebe da água do Espírito tem força para caminhar 40 dias. Aleluia! Tá fraco? Olha para mim. Tá fraco? Aqui, ó. Pão. Tá fraco? Vou olhar para você. Olha para mim. Tá fraco? Aqui, ó. Água! Água! Pão e água é o que fortalece o teu espírito. Não tem conversa, não tem isso, não tem aquilo, não tem estratégia, não tem igreja bonita, não tem igreja feia. O que alimenta a crente é pão e água. Palavra de Deus, oração é o que alimenta a vida do crente. Aleluia. Ele levantou, caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto, sem comer e sem beber, porque a comida que ele comeu da parte de Deus lhe deu força para caminhar os 40 dias. Se você acredita nesta palavra, levante a sua mão direita e receba de Deus força para caminhar neste deserto. Receba de Deus graça para caminhar nesse deserto. Se você precisava de um renovo espiritual, então receba um renovo espiritual para caminhar nesse deserto. Se você precisava de um ânimo da parte de Deus, Ele está te dizendo: eu vou te animar, mas nesse deserto você não vai morrer. Aleluia! Glória a Deus! Ai, candarabachura matai. Aí o profeta chega no Monte Horebe. O que é que ele faz? Entra na caverna. Você é desesperado? Não, ele entra na caverna. Só que quando ele entra na caverna, quem já está lá na caverna? Quem? O anjo do Senhor. O que fazes aqui na caverna, Elias? Sai para fora. Quando que disse aí, ele está aqui se questionar. Ah, Senhor. Aí eu vou lhe dizer porque eu estou lhe dizendo que ele não fugiu comigo. Está no texto. Eu fui zeloso pela tua palavra. Confrontei e derrubei os altares de Baal. Está aí, a partir do versículo 8. Confrontei os profetas de Baal. Preguei na nação. E mesmo assim todo o povo se voltou contra ti. Ninguém restou. Só eu fiquei. Tem que pegar essa palavra e diz que Elias está com uma arrogância. Que arrogância? Já viu quem pede a morte e se arrogante? Quem pede a morte está triste. Ele está desconsolado. Eu preguei a minha mensagem, não teve efeito. Eu preguei a minha mensagem no outro, não teve nada. Eu trabalhei, provei, derrubei os altares, confrontei os profetas. E aí? Não aconteceu nada. Só que o resultado, escute, olha para mim. O resultado daquilo que você produz no reino não compete nem a mim e nem a você. O resultado daquilo que nós fazemos no reino é de única e exclusiva competência do próprio Deus. Prova, pastor, com muito prazer e alegria. Um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento? A igreja sabe quem foi? Quem foi que deu o crescimento? O crescimento quem vai dar é Deus, porque a glória é de Deus. A honra é de Deus, o louvor é de Deus. Aquieta a tua alma, porque Deus está dando crescimento à semente que você plantou na terra. Aí o anjo diz a ele: pronto, você já se justificou, agora sai da caverna, que Deus vai se apresentar para você. Quando Elias sai da caverna, quem desce? O próprio Deus. O próprio Deus desce. Quando Deus desce, alguns sinais acontecem. Primeiro, não sei se vai estar na ordem, mas eu vou falar o que está na ordem. Quando Elias sai da caverna, alguns sinais acontecem. A Bíblia diz que passa um fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo, a Bíblia diz que também passou um terremoto.
mas Deus não estava no. Também depois do terremoto, a Bíblia diz que passou um vento tão forte que fendia os montes, mas Deus também não estava no vento. Aí veio uma voz mansa e suave. Elias, o que fazes aqui, meu filho? Ele repete a mesma história. Eu derrubei os altares, preguei em teu favor, fui contra a vontade de Baal, falei da tua palavra, mas todos se prostraram a Baal, viraram as costas para o Senhor e só eu fiquei. Deus olhou para Elias e disse: espera lá, meu filho, nada disso, porque eu reservei, melhor dizendo, para mim 7.000 joelhos que não se prostraram diante de mim. Nem tudo que Deus faz está nos holofotes. Nem tudo que Deus faz está diante dos olhos dos homens. Tem coisas que Deus faz e esconde. Tem coisas que Deus faz e guarda. Sabe por que Ele esconde? Para que ninguém possa tocar, para que ninguém possa mexer, para que ninguém possa arrancar a honestidade, a simplicidade, para que ninguém possa arrancar a inocência. Ele esconde. E detalhe, olhe para mim, porque esse aqui é profético. Aquilo que Deus esconde, homem nenhum pode achar. Mas eu vou falar e você só recebe se crer. Mas aquilo que Deus revela, ninguém pode esconder. Quando chegar o tempo de Deus te exaltar, meu irmão, ninguém poderá te segurar. Não tem algema, não tem corrente, não tem cadeia, não tem prisão. Porque quando chega o tempo de Deus, Ele exalta e manifesta a sua. Aleluia. Glórias a Deus. Aí ele diz, e aqui eu já começo a encerrar. Logo após o encerramento, nós já vamos para a leitura da palavra. E aqui eu já começo a encerrar. Ele diz: ó, por onde? Pelo caminho que tu vier. Por que, Senhor? Tu vai ungir 2 reis. E depois que tu ungir 2 reis, eu vou te tomar. E tu vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. A palavra de Deus foi: agora que tu entendeu como é que a coisa procede, volta pelo caminho que tu veio. Volta pelo caminho que tu vieste. Olhe para mim, porque o espírito de profecia está tomando conta do meu coração. E o que eu vou falar é profético. Ora, bachura, bacana. A árvore que Deus plantou, ninguém arranca. A árvore que eu plantei, ninguém arranca. Deus está dizendo que eu reservei para você. É seu. A missão que é para você fazer não é pastoral, não é obreiro da Paraguaçu, é você. A missão que é para os obreiros da Paraguaçu fazer não é o pastor Heraldo, não é a igreja que vai fazer, é os obreiros que tem que fazer. A missão que Deus me chamou para cumprir nesta igreja não é para ninguém fazer, é para o pastor Heraldo fazer. Aquilo que Deus te levantou para fazer neste lugar, Ele vai te trazer de volta para você.
Tu ainda vai caminhar mais 40 dias pelo deserto. Deus se manifestará diante dos teus olhos. Primeiro, fogo. Também terremoto. Também vento forte. Mas depois de tudo isso, diz o Senhor, uma brisa suave chegará na tua casa e será minha voz falando contigo. Levante as tuas mãos se você pode, ou uma por gentileza, sinta-se à vontade. Mas se você acredita, sinta a brisa do Espírito Santo falando conosco aqui esta noite. Ao trabalhar de Deus, aleluia, arrebatando os nossos corações. Oi, decala. Sinta a brisa suave do Espírito te enchendo esta noite. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Sinta a presença do Espírito envolvendo você esta noite. Sinta o reforço que você veio pedir a Deus aqui. O ano só está começando e a gente tem aí, irmãos, pouco mais de 350 dias para caminhar. E o Senhor está dizendo: tu não precisava de alimento, tu não precisava de força. Ele está dizendo: eu estou selando esta noite com pão e água sobre a tua vida. Estrutura nos teus pés, estrutura nas tuas pernas, estrutura no teu espírito, reforço na sua alma, avivamento espiritual.